Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos que têm acompanhado os vídeos. Irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos sobre a lei e a graça, ainda falando, né, que eu fiz alguns vídeos. Então, eu falei num dos vídeos que a lei foi abolida, mas é necessário explicar para os irmãos, porque a lei de Deus, ela nunca foi abolida, nunca foi anulada. Quando eu falo que a lei foi abolida, é porque eu acredito que é mais fácil dos irmãos entender que a salvação é por meio da graça de Deus. Porque quando nós falamos que a lei não foi abolida, pode dar a impressão de que nós somos salvos por guardar a lei. Mas não. Mas a Bíblia, de maneira alguma, em lugar nenhum, vai falar assim, a lei foi abolida. Mas, quando você lê as cartas de Paulo, você entende o que Paulo está falando para os judeus, quando ele fala para eles não guardar a lei de Moisés. Quando você lê Romanos, no capítulo 10, versículo 3, versículo 4, Paulo vai dizer que o povo de Israel, eles estabeleceram sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei, ou seja, o término da lei, a palavra no grego é término, porque o término da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo fala para eles não guardar a lei de Moisés, não guardar a lei, porque a função da lei, como está em Romanos capítulo 3, versículo 19, a função da lei não era salvar. Eu expliquei, mas até eu chegar no ponto que eu quero aqui, é necessário eu fazer uma introdução aqui. Então o povo de Israel, não compreendendo a justiça de Deus, eles passaram a achar que ia ser justificado, aceito diante de Deus, por guardar a lei de Moisés. E essa não era a função da lei. Porque Paulo mesmo diz, ele fala que a lei é para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Que pela lei ninguém vai ser justificado diante do Senhor. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando eles estavam tentando guardar a lei de Moisés ali, eles não estavam debaixo da graça. O apóstolo Paulo vai ensinar que o homem só é salvo se ele estiver debaixo da graça, porque debaixo da graça ele vai ter autoridade e poder para poder vencer o pecado. Mas a lei de Deus, ou seja, a lei moral de Deus, ela nunca foi abolida. Quando ele fala que a lei foi abolida, eu estou falando que a lei foi abolida, né? Só para os irmãos compreender. O que ele está falando? Que aquela antiga aliança, ela já não estava mais em vigência. Porque a antiga aliança era uma figura das coisas do futuro, ou o que aconteceria no futuro, até o cumprimento que era Jesus. Eu posso dar um exemplo para os irmãos aqui, quando você lê Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer assim aos Colossenses, ninguém vos julgue para aqueles que estavam debaixo da graça, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelas festas da lua nova, pelos sábados, ou por causa do sábado, ninguém vos julgue, porque essas coisas são sombras das coisas futuras, mas agora o corpo é de Cristo. Ele quis dizer o quê? Ninguém vos julgue por vocês não estar cumprindo esses requisitos da lei, guardando os sábados, vocês não estão mais guardando as festas da lua nova, pelo comer, pelo beber, os dias de festas, porque ele está falando o quê? São coisas sombras das coisas futuras, foram cumpridas em Jesus. Quando Jesus veio, se cumpriu, tudo se cumpriu que estava na lei. As leis cerimoniais, aqueles animais ali que era sacrificado, ali aqueles que estavam debaixo da graça, eles sabiam que aquele animal estava morrendo no lugar deles, então era sombra das coisas futuras. Então, ele está dizendo que tudo foi cumprido em Jesus. Agora, Deus fez com o povo uma nova aliança, ou seja, quando fala nova aliança, meus irmãos, é o cumprimento da justiça e do propósito de Deus através de Jesus, porque a salvação sempre foi pela graça. Abraão foi salvo pela graça, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos eles foram salvos pela graça de Deus, porque o projeto de Deus, ou o plano para a salvação, nunca foi por guardar a lei. E o povo de Israel, eles passaram a guardar as leis de Deus, acreditando que se eles fossem perfeitos, que era impossível, eles seriam aceitos. Claro que eles iam errar, mas o apóstolo Paulo vai dizer que se eles quebrassem um ponto da lei, eles eram culpados de todos. Então,
Quando Paulo vai falar para eles não guardar a lei, porque eles estavam tentando ser justificados por guardar essas leis. O apóstolo Paulo está falando, não, vocês não precisam, porque agora se cumpriu a justiça de Deus. Quando Deus faz aliança ali com Moisés, né, faz aliança com Abraão, mas ele dá as leis ali para Moisés, a lei ali servia para pôr limite no povo, controlar o povo. Embora o apóstolo Paulo falou bem claro, deixa bem claro, que as leis eram somente para mostrar que eles eram pecadores, estavam condenados. Eu citei o versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 3, que ele vai dizer que o término da lei é Cristo, ou seja, é para nos conduzir a Cristo. Paulo vai falar também que estávamos debaixo de aio, ou seja, de tutores. A lei servia de tutor até o cumprimento, até em Jesus. Então, todos eles eram salvos pela graça. Então eles entenderam errado. Por isso que a lei, quando você fala da lei de Moisés, eu falo que ela foi abolida porque ela já não está mais em vigência. Aquelas leis cerimoniais não está mais em vigência. E eles teriam que cumprir também aqueles requisitos da lei. Qual é a diferença, meus irmãos? É quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel através de Jesus, ele vai nos dar a capacidade, poder e autoridade por meio do Espírito Santo para nós cumprir a lei. Porque essas leis morais de Deus, elas vai estar dentro do nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Aqueles que foram salvos pela graça, nós podemos dizer que eles não guardou a lei? Nós não podemos dizer isso. Só que eles não eram justificados por tentar guardar a lei. Um exemplo, Abraão, quando nós falamos de leis, nós falamos de obediência. Abraão foi obediente a Deus, Moisés, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros profetas foram obedientes a Deus. Eles cumpriam automaticamente a lei de Deus, embora eles não estavam tentando ser justificados por guardar a lei de Moisés. Então a lei, meus irmãos, moral de Deus, ela nunca foi abolida. Jesus mesmo vai dizer em Mateus, no capítulo 5, versículo de número 17 a seguir ali, ele vai falar assim, eu não vim anular a lei, mas cumprir a lei. Eu não vim anular a lei e os profetas, mas cumprir a lei. E ele ainda vai falar, em verdade vos digo que enquanto existe céu e terra, não vai se omitir nem um jota ou um tio da lei sem que tudo seja cumprido. Então ele está dizendo que vai cumprir. E ele vai dizer que se vós não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ele está dizendo, de modo algum vai entrar no reino de Deus, se não exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então ele complica um pouco as coisas em relação à lei, porque ele vai falar assim, se você irá contra seu irmão sem motivo algum, você já é réu do fogo do inferno. Antigamente a lei falava para não cobiçar, mas a lei falava assim, para não adulterar, por exemplo, não adulterar. Jesus está dizendo que não precisa tocar, somente cobiçar que já é pecado diante de Deus, já é réu de juízo de fogo eterno. Só cobiçar. Então Jesus, ele veio para mostrar o significado da lei, o propósito da lei, o que Deus queria com a lei. Qual que é o propósito de Deus? Que todos cumpram a lei de Deus. Mas se o ser humano está controlado pela lei pecaminosa, ele vai cumprir a lei de Deus? Não, ele vai quebrar as leis de Deus. Quando Deus faz uma nova aliança, através de Jesus, por meio do Espírito Santo, aqueles que estão debaixo da graça, automaticamente eles vão ter poder para vencer o pecado. É o que ele vai dizer em Gálatas, capítulo de número 5, 16, 17 ali. Eu gosto de citar esses textos porque são bem claros, né? Eu citei em outros vídeos. O Espírito combate contra a carne contra o Espírito, para que vocês não façam o que vocês querem, a natureza pecaminosa. Ele vai falar lá das obras da carne, né? Que aqueles que praticam as obras da carne, de maneira alguma herdarão o reino de Deus. E no livro de Gálatas, ele não está falando das obras da lei, ele está falando das obras da carne. Ele vai citar prostituição, adultério, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, emulações. E os que cometem tais coisas, de maneira alguma herdarão o reino de Deus. Então, a aliança que Deus fez é colocar essas leis dentro do nosso coração. Então, quando fala que a lei foi abolida, a lei de Moisés foi abolida, é porque essas leis não estão mais em tábuas de pedra, mas está em tábua de carne do coração. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Está em nosso coração. Ele nos fez ministro de um novo testamento, o Espírito Santo. Quando você lê em Romanos capítulo 13, o versículo 8, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo ensinando aos romanos. Ele vai falar assim, não deveis coisa alguma
a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama cumpriu a lei. Aí ele vai explicar. Quando você está amando o próximo, você está cumprindo a lei. Ele vai explicar, vai falar assim, com efeito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E se há algum outro mandamento, tudo se resume: amarás o teu próximo como a si mesmo. Então ele está dizendo o que, meus irmãos? Que quando você ama o próximo, não precisa guardar aquelas... Não está mais em vigência aquela lei de Moisés, leis cerimoniais. Quando você ama o próximo, você não vai matar o próximo, não vai adulterar contra o próximo, não vai falar falsos testemunhos contra o seu próximo. É isso que ele está falando. Quem ama, cumpriu a lei. Quem cumpre a lei vai amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, ele está dizendo o quê? Que estamos livres da lei. Ele deixa bem claro, então não precisa guardar aquelas leis de Moisés. Mas a lei de Deus foi abolida, a lei moral de Deus nunca foi abolida. Porque a palavra fala que aqueles que estão debaixo da graça, ele não vive na prática do pecado. Se você ler em Romanos no capítulo 6 ali a seguir, o Paulo explica claramente. Ele vai falar para eles que superabundou a graça. E para eles ali, pode ser que alguns poderiam entender errado, ele vai dizer assim: permanecemos no pecado porque a graça se fez abundante? De maneira alguma. Se nós estamos mortos para o pecado, como vamos viver no pecado? Então aqueles que estão debaixo da graça, meus irmãos, jamais ele vai viver no pecado, ele não vai viver no pecado, porque o Espírito Santo está controlando, está direcionando. E eu já disse para os irmãos que a Bíblia vai falar sobre condenação, ela fala sobre condenação para aqueles que praticam o pecado, não é para aqueles que falham, porque nós vamos falhar, vamos pecar. A Bíblia fala sobre aqueles que pecam voluntariamente, ali no livro de Hebreus. Aqueles que pecarem voluntariamente, não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, a lei, quando falamos que a lei foi abolida, ela foi abolida, mas nesse sentido. Porque se falassem a lei foi abolida, eu acredito minha opinião, é mais fácil dos irmãos entender que nós não somos salvos por guardar a lei. Porque nós nem somos judeus também, não estamos guardando nas práticas da lei judaica. Mas assim, a lei moral de Deus está dentro de nós por meio do Espírito Santo de Deus. Porque tem muitos que acham que se nós estamos debaixo da graça, então nós estamos livres da lei de Deus. Não, a Bíblia fala que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que boas obras? O fruto do Espírito Santo. Gálatas, os irmãos me esquecendo aqui, eu acredito que é Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fala sobre o fruto do Espírito Santo. Então, e Efésios capítulo 2, o versículo 10 e versículo 9, que vai falar que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, é o versículo 10. Então, nós vamos praticar essas boas obras, mas a lei moral de Deus, ela nunca foi abolida. Nós estamos livres para pecar. Não, meus irmãos, estamos livres do pecado. Paulo quando você lê as cartas de Paulo, ela vai explicar claramente que nós vamos praticar essas boas obras por meio do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dar a direção para nós vencer o pecado. Porque aqueles que estavam debaixo da lei, eles não tinham poder contra o pecado, porque eles não estavam debaixo da graça. Alguém pode vencer o pecado se ele não estiver debaixo da graça? A Bíblia fala, João vai ensinar. Ele vai falar que nós vencemos o mundo pela nossa fé. Quem é aqueles que vencem o mundo? Aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Por meio de nossa fé nós vencemos o mundo. Quando ele fala vencer o mundo, ele está falando o mundo do pecado. Ele está falando da morte eterna. Então, nós vencemos o mundo, vencemos o maligno, né? Então, a lei, meus irmãos, ela foi abolida nesse sentido. A lei moral de Deus nunca foi abolida. Jesus mesmo falou que ela tem que ser cumprida. E se não exceder os escribas e fariseus, de maneira alguma nós entrará no reino de Deus. Então, ele explica o propósito da lei. Então, nós temos que cumprir a lei de Deus. Agora, se nós falhar contra o Senhor, nós temos um advogado. Se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, meus irmãos, nós fomos justificados, somos justificados, mas nós temos que guardar a lei de Deus. Como o texto está falando, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Agora, Paulo fala que foi anulada aquelas leis cerimoniais. Se muda a lei, necessariamente muda-se o sacerdócio.
que é o sacerdote. Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Concernente a essa tribo, nunca foi falado de sacerdócio. Então, se muda a lei, muda a lei do sacerdócio. Então, aquelas leis cerimoniais. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que foi anulado, o término, se cumpriu tudo. Essas figuras se cumpriam em Jesus. Mas a lei moral de Deus cumpre dentro de nós, por meio do Espírito Santo de Deus. Nós somos a carta escrita. Paulo vai dizer aos Coríntios, somos a carta escrita e lida por todos. Nós somos feitos ministros de um novo testamento. Ele nos fez capazes, Deus nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Aquele que anda no pecado, na prática do pecado, nunca foi transformado e nunca foi feito ministro de um novo testamento. Amém, irmãos? Já deu a hora aqui? Então é isso, meus irmãos. A lei foi abolida, mas nesse sentido, de aqueles que estavam tentando ser salvos por guardar a lei. Nós somos salvos pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar aqui, se Deus quiser, para o próximo vídeo.